através do 99615-4094. E na edição desta quarta-feira você vai conferir os seguintes assuntos. Mato Grosso dobrou o número de casos de Covid-19. O número de casos passou de 47 mil, foram 36 óbitos em 24 horas. E você vai acompanhar hoje aqui também uma entrevista com o Otávio Celidônio. Ele é diretor executivo do Agriub e vai falar aí como foi a live que foi discutida ontem sobre as previsões climáticas. Ele já está a postos, daqui a pouquinho você também pode participar da entrevista. E também vamos falar hoje sobre direito do consumidor. Será que durante esse período da pandemia o consumidor pode ter o nome negativado? Então, quem vai esclarecer essas e outras dúvidas é o advogado Silvio Soares. Ele já está pronto aí para falar conosco daqui a pouco. Bom dia, Silvio. Obrigado pela sua participação. Então, você já pode começar a participar do nosso programa, mandando a sua dúvida, seu questionamento, que nós vamos responder aqui sobre o direito do consumidor. O PROCON de Mato Grosso começou a funcionar, o atendimento presencial por agendamento. Isso e muito mais você vai ver a partir de agora aqui no Mais Notícias. E para começar, nós vamos mostrar para você as principais informações que tem no site tvmaisnews.com.br. Através do nosso site, você também confere as principais notícias da nossa região. Aqui no nosso site TV Mais News, o destaque de hoje é que mais de 70% dos pacientes... Mais de 70% dos pacientes atendidos no centro de triagem na Arena Pantanal são de Cuiabá e Várzea Grande. Ontem nós falamos aqui sobre os números de casos de pessoas que já estão sendo atendidas ali. Em 2 dias de evento já foram mais de 2 mil pessoas que passaram pela Arena Pantanal e fizeram o teste da Covid-19. E a outra informação que você vê aqui no nosso site, TV Mais News, é sobre... Vou colocar ali naquela capa, coloca ali pra gente, fazendo favor, outro destaque que está lá no nosso site. Mato Grosso foi o destaque que mais criou empregos no Brasil no último mês. Então essa informação você confere lá no nosso site, é uma informação boa, principalmente nesse período de pandemia. Aqui os dados são do Ministério do Trabalho e do Emprego, que foi divulgado ontem, foram divulgados esses dados ontem pelo CAGED. Colocaram Mato Grosso em primeiro lugar entre os 17 estados que registraram saldos positivos na criação de emprego no mês de junho deste ano. Então, essa é uma notícia boa, principalmente agora nesse período de pandemia, que muita gente ficou desempregada por conta aí da Covid-19. E aqui no nosso site você também vê artigo, você aqui na telinha ao vivo, você assiste o nosso programa, é só clicar lá na telinha, no canto do site, você dá o play e você pode colocar ali qual é a visualização que fica melhor para você. Então você acompanha mais notícias através do nosso site, ao vivo ali. Eu queria mostrar também uma notícia aqui sobre a retomada do shopping center na capital. O shopping center buscaram inovação na reabertura do novo normal em Cuiabá. Os shoppings reabriram ontem na capital, uns em horários, uns abriram às 11 horas, outro ao meio-dia, mas o horário do atendimento no shopping, por decreto municipal, será das 11 da manhã até as 21 horas. E os shoppings, eles voltaram a funcionar, então essa notícia aqui mostra sobre as inovações com a reabertura do shopping, né? Então você vê lá no nosso site, tvmaisnews.com.br, essas e outras informações. Ontem foi dia do agricultor e hoje nós vamos falar aqui eu vou entrevistar agora o Otávio Celidônio. Ele é diretor executivo da Agriub. A Agriub realizou uma live ontem para discutir as previsões climáticas, né, na agricultura. Então vou falar com ele agora para falar como foi essa live, quais foram as discussões e as medidas que foram até discutidas ontem lá. Bom dia, Otávio, tudo bom? Bom dia, Gisiane, é um prazer participar e poder trazer um pouquinho dessa nossa live, que foi um evento muito legal, um evento que contou com alguns participantes de peso, produtores rurais, pessoas que trabalham, né, no campo diretamente. Tivemos representantes aí de produtores da nossa rede Fazenda Alfa, tivemos também participantes aí de grupos, ali o Davi, que é do Grupo Bom Futuro, o Edson do Hotelhar, o Lucas, que é do Grupo WDF, o Ricardo da Margem. Então, foi uma live muito legal em que essas pessoas trouxeram as suas experiências aí para essa discussão.
Legal, só para a gente esclarecer aqui, a AgriUB, ela é uma atividade com os produtores rurais que para tornar as atividades mais rentáveis, né? Você pode dizer para a gente quais são os principais desafios que hoje os agricultores enfrentam? Exatamente, Viviane. A gente trabalha para poder entender quais são esses problemas que os agricultores têm e a partir daí a gente faz essa conexão, né? O tal do hub aí, que é a conexão dos problemas dos produtores com as soluções inovadoras que estão aí no mercado a cada dia mais, né, através do mundo digital. E a gente fez algumas dessas pesquisas e a gente teve aí como resultado alguns dos problemas no campo que a gente tem trabalhado esse ano. Esse ano a gente está atuando em 3 temáticas principais. Uma delas é a conectividade, que é trazer internet para o campo. Outra é a previsão climática, que justamente foi o tema da nossa live de ontem, falar sobre a previsão, que é tão importante para a agricultura, e também o manejo de pragas, doenças e daninhas, que é fundamental para o produtor ter uma safra com qualidade, uma safra boa, né? Então, essas são as 3 principais temáticas. Nós já fizemos uma live sobre a conectividade no final de junho. Ontem foi a nossa live sobre a previsão climática, e no final de agosto a gente deve trazer o tema do manejo de pragas, doenças daninhas. Certo, o Juarez Fiel tem uma pergunta para fazer para você. Então, Otávio, o Mato Grosso vem batendo recorde sobre recorde. Como que o AgriHub, ele já tem uma participação nesse resultado ou ele entra com um componente a mais dentro já desse cenário atual? O trabalho nosso é de justamente ajudar os produtores a melhorar nos processos dele. Então, tudo que o produtor faz quando ele compra um insumo, quando ele começa o plantio, prepara o solo, qualquer atividade dessa, ela pode ser melhorada sempre, né? Existe sempre um ótimo. E o que o AgriHub faz é justamente trazer hoje existe um exército de empreendedores trabalhando em soluções para melhorar esses processos. Então, a gente já tem alguma participação, sim, nós estamos atuando desde 2016, e o nosso foco acaba sendo não em aumentar a área, em nada disso, mudar o tipo de produção, mas justamente ajudar o produtor a gastar menos ou ser mais produtivo usando algumas dessas tecnologias. Então, a gente veio aí fazendo, por exemplo, até 2019, a gente fazia eventos no interior, levando algumas dessas soluções de startups, e nesse caminho aí a gente conseguiu fazer muitas conexões, foram mais de 40 testes, e agora a gente está fazendo um teste acompanhado com pessoas do nosso time, acompanhando para fazer uma avaliação mais minuciosa e poder depois passar a avaliação de cada uma dessas soluções para os produtores que querem adotar. Qual é a expectativa para esse momento pós-pandemia? Qual seria uma estratégia primeira passada essa pandemia? Eu acho que a pandemia ela foi um grande catalisador do uso de tecnologias, então isso é algo que veio de positivo, digamos assim, né, da pandemia. Então a gente tem um cenário onde as empresas estão tendo que se reinventar, principalmente na forma como acessam os seus clientes. E isso está abrindo novas portas para que os produtores busquem ferramentas para acompanhar os resultados, a gestão, à distância. Então, acho que, com certeza, pós-pandemia, a gente vai ter essas novas formas de acessar os produtores. Esse é o principal foco que as empresas têm que ter, né? Como apresentar o resultado de uma forma digital, apresentar as oportunidades de uma forma digital, e, sem dúvida nenhuma, o produtor vai estar muito mais aberto, já que ele está tendo essa experiência desde já. Ok, Otávio Celidoni, obrigado pela sua participação aqui no Mais Notícias. Você quer deixar alguma consideração e já anunciar essa live que vai ser realizada agora em agosto? Com certeza, eu gostaria de convidar todos os produtores interessados para participar dessa live no final de agosto. Para conseguir acompanhar, basta entrar lá no nosso site, que é o www.agrihub,
ou entrar em algumas das nossas mídias sociais. Hoje nós estamos no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Basta nos seguir lá que vocês vão ficar sabendo dessas oportunidades. E além das lives, a gente tem outros vídeos explicativos, vale a pena conferir lá, reviews, né, que são as avaliações de tecnologias. Também temos algumas perguntas e respostas e cada vez mais conteúdo para ajudar o produtor rural na jornada de digitalização. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Otávio. E quem sabe da próxima você vem aqui no nosso estúdio, né? Depois desse período, dessa pandemia aí, né? Até mais. Bem, Mato Grosso teve um número alto de Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram mais de 1.800 novas confirmações. E quem tem mais detalhes sobre esses dados atualizados é o Caio Dias. Caio, bom dia. Você traz as informações atualizadas aqui da Covid. Mato Grosso, nessas últimas 24 horas, foi um número recorde, né? Bom dia, Geisiane. Bom dia a todos que acompanham o programa. Exatamente, foi um número recorde, porque ontem, quando eu passei o boletim que o governo do estado fez sobre os novos casos da Covid-19 pelos municípios de Mato Grosso, foram 45.155 casos. Já hoje, temos agora 47.045 novos casos, igual a Geisiane falou, 1.890 novos casos de coronavírus em Mato Grosso. E Geisiane, 36 mortes nas últimas 24 horas. Acredito que isso seja um motivo para que nós possamos comemorar, porque deu uma queda, né? Então, quando se trata de óbitos, a gente não tem o que comemorar, infelizmente. São vidas, né, que foram perdidas por conta da Covid-19. Inclusive, a gente deixa aqui até as nossas, né, condolências, nossa lamentação aí por conta dessas famílias que perderam as suas vidas. Mas o mais preocupante ainda, Caio, é que o número de leitos de UTIs aqui no nosso estado, ele continua ainda com uma ocupação muito alta. O número de ocupação no leitos de UTIs, ele está em torno de 80%, é isso? Ou abaixou? É isso mesmo, Geisiane. Bom, não é uma comemoração, mas a gente tem que dar os nossos pêsames para as famílias que perderam os seus parentes por conta da Covid-19. Mas é isso mesmo que você falou, abaixou um pouco a comparação ao último número, mas ainda assim a taxa de ocupação da UTI ainda está muito alta, cerca de 86,99%. Mas em comparação com as últimas semanas, que a taxa de ocupação estava praticamente com 100%, já é uma vitória, porque pessoas se recuperaram da Covid-19 e aí, querendo ou não, a ocupação das UTIs acabaram diminuindo. Reduziu aí, no painel que nós estamos mostrando aí, ela está em 86,99%. Na semana passada, a gente chegou de mostrar aqui até 95% a taxa de ocupação, né? E o governo do estado divulgou aí, são 27.643 recuperados. Cuiabá, Caio, ele também é a nossa capital aqui, ela também está em uma cidade de alerta. Por mais que reduziu ao nível de classificação do risco muito alto para o risco alto, Cuiabá ainda continua em alerta, até porque o número de casos diariamente tem aumentado também, né? Exatamente. Era uma coisa comum que já ia acontecer com a liberação do comércio, não colocando a culpa do aumento de casos no comércio, mas sim na aglomeração que acaba acontecendo, porque as pessoas precisam fazer algumas compras, precisam comprar roupas, enfim, acabam se aglomerando ali mesmo no próprio calçadão do centro, nos shoppings. Então, nas últimas 24 horas teve 480 casos, ou seja, temos no total 10.511 casos, com um total de 504 mortes. Foram 7 mortes nas últimas 24 horas, Geisiane. Isso na capital, né? Isso aqui em Cuiabá. Tá, e como que está a ocupação de leitos na nossa capital? Será que tem leito? Porque assim, aqui na nossa cidade, qual que está sendo o principal desafio? Não vou nem falar problema, porque é um principal desafio que a prefeitura está enfrentando. Por ser uma capital, muitos pacientes de outros municípios são diagnosticados aqui na nossa cidade, aqui e em Várzea Grande. Em Várzea Grande praticamente sempre está lotado os leitos de UTIs. Então, esses outros pacientes dos municípios também ocupam as UTIs aqui do nosso município. A gente tem aí, Caio, as informações da ocupação de leitos de UTI aqui na nossa capital? Temos sim. Confirmado, segundo a Secretaria de Saúde do município, são 129 pessoas
na enfermaria e 229 pessoas nas UTIs. E é igual você falou, são pessoas de outras cidades que estão aqui na capital, são 2.110 pessoas sendo atendidas nos leitos de UTI aqui da capital. É igual o prefeito falou, ele não tem problema em receber as pessoas de outro município, mas tem muita gente de fora aqui em Cuiabá, então acaba sendo um problema, acaba tendo um aumento de casos de coronavírus aqui na capital. Então, são 127 pessoas na enfermaria e 229 pessoas nas UTIs. O número de óbitos são 504 óbitos por conta da Covid-19 aqui na nossa capital. Esse número de óbitos são de residentes ou está tudo junto, de quem é residente e quem não mora aqui na nossa cidade? Olha, são 504 óbitos de residentes. De pessoas que acabaram falecendo aqui em Cuiabá, são 245 pessoas no total. Então, você vê que acabou tendo um aumento e, igual eu falei, nas últimas 24 horas, 7 mortes por conta do coronavírus aqui em Cuiabá, Geisiane. Caio, eu vou mostrar agora, antes de você trazer os dados nacionais, uma imagem que circulou pelas redes sociais, pela internet, que causou um pouco de revolta na população, que foi o show do Jorge Mateus. Eles resolveram fazer um show de uma maneira drive-in, mas com lanchas aí. Essas imagens circulou pela internet, o show foi realizado no último dia 25 e o que causou revolta na população? Que dentro das lanchas teve aglomeração, as pessoas estavam sem máscara e o show, para quem foi lá curtir um show em meio de tantos óbitos que está sendo registrado no Brasil, é de causar revolta, né? Eles foram criticados porque o show foi realizado num hotel de luxo em Brasília e estava dentro da programação do festival de classe média alta na praia. O palco foi montado à beira do Lago Paranoá e pessoas estavam nos barcos acompanhando a apresentação sem o uso de máscara. Então aí, no meio de tantas pessoas que estão morrendo por conta da Covid-19, as prefeituras, os estados lutando contra as medidas de prevenção, medidas de flexibilização do isolamento social e também o problema que nós estamos tendo na saúde por conta do colapso de faltas de UTIs, ou enfim. A gente vê uma cena como essa. Isso é lamentável, né, Caio? A gente ri para não chorar, né? Por conta que você pode até trazer para Cuiabá mesmo, o caso quando abriu os bares e restaurantes agora no começo da semana, onde a gente viu os bares lotados, pessoas próximas uma da outra, sem máscara, sem cuidado nenhum ali, se divertindo, porque afinal parece que as pessoas ficam em casa e não se divertem. Mas enfim, não é momento de criticar aqui, ou de criticar as pessoas aqui de Cuiabá. A gente vê que as pessoas precisam ter um pouco mais de bom senso e cuidado, porque afinal você pode ser uma pessoa que não pegue, não seja afetado de forma drástica com o coronavírus, mas tem pessoas próximas a você, pessoas que você convive ali, seus familiares e amigos, que um deles pode acabar sendo afetado e vindo a falecer. Inclusive teve um jornalista, Gisane, que é um cara que eu me inspiro muito para poder, um dia se eu conseguir o meu programa de esporte, tanto aqui ou qualquer outra emissora, ou até mesmo pela internet, eu me inspiro muito nele, me inspirava muito nele, que foi a morte do Rodrigo Rodrigues, que era um apresentador fantástico de esporte, Geisiane. E você sabia que ele fez parte da TV Cultura também? Sim, ele apresentou o programa Vitrine, né? E ele estava em uma outra emissora, antes de ele falecer, ele estava com 45 anos, né, Caio? Também foi vítima de Covid-19. E diante dessa informação, eu quero que você fale para a gente aí os números dos casos de Covid-19 no Brasil, porque diante desses fatos, nós tivemos aí essa imagem que nós mostramos do show, uma pessoa que faleceu com 45 anos por conta da Covid-19 e os números não param de crescer, são mais de 88 mil óbitos no Brasil por conta da Covid. Exatamente, provavelmente desse show também vai ter mais casos ainda. E olha, no Brasil são 2.483.191 casos, total de casos. São também contabilizados 88.539 mortes. Nas últimas 24 horas foram 921 óbitos e 40.816 novos casos, Geisiane. Então, é preocupante você ver as pessoas
festejando ao mesmo tempo em que não é para ser festejado, já que são 2.483.000 novos casos. Sim, ontem, em 24 horas, né, porque essa informação do Ministério da Saúde foi divulgada ontem, foram 921 óbitos, novos óbitos por conta da Covid-19. Então, é tempo da gente ter a consciência de que você precisa cuidar de você, eu preciso cuidar de mim e evitar aí maiores casos de Covid-19. Caio, mudando de assunto um pouquinho, aqui em Cuiabá a Prefeitura anunciou que iria iria entregar mais 400 casas do residencial Nico Baracate 2 até o dia 31 de julho. Dia 31 de julho é sexta-feira. E o que você tem de novidade sobre esse caso? Porque quem está esperando a pegar a chave está na expectativa, né? Exatamente. Mudando um pouco de assunto, a Prefeitura estava buscando contatar quem já foi sorteado para poder pegar as chaves do novo residencial do Nico Baracate, mas só que houve uma superlotação porque as pessoas estavam ligando para a secretaria. Então, as pessoas estavam ligando para a secretaria, então eles decidiram suspender essas atividades por enquanto, mas eles deixaram 3 telefones, que eu vou pedir até para os meninos colocarem na tela, que é o 659-9287-9055, o 65 também 992910744 e também o número fixo 65-3313-9600. Quem foi sorteado já, quem a Prefeitura já conseguiu contactar e comprovou os documentos, não entre em contato para não lotar as linhas telefônicas. Mas quem ainda não teve o contato da Prefeitura e foi sorteado em uma lista que a Prefeitura também disponibilizou em seu site, entre em contato por esses números com a Prefeitura, marque um horário, porque eles estão marcando um horário, e aí você pode ir lá apresentar os seus documentos, porque por conta da pandemia o horário está diferenciado. Geisiane. Ok, Caio, obrigado pela sua participação. E qualquer novidade, qualquer informação, você traz pra gente aqui até o final do programa, tá ok? Tá certo. Então tá bom. Agora, uma informação muito importante, um alerta para todo mundo, principalmente quem tem criança em casa. O álcool em gel teve aumento de casos de acidentes domésticos com o álcool em gel. Confira na reportagem. Foi só um descuido e por pouco o pequeno Bento, de apenas 5 anos, não perdeu a visão. Segundo a mãe, o menino passou álcool em gel nos olhos. Teve que ser sedado para a limpeza da córnea. Ficou internado, mas hoje já está curado. Dói muito! Quase pegou fogo no meu olho. Um produto símbolo do combate ao novo coronavírus em todo o mundo pode ser um grande vilão dentro de casa para as crianças mais desatentas. O álcool em gel 70% para higienizar as mãos tem feito novas vítimas a cada dia. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, desde 20 de março, 445 pessoas de 19 estados foram internadas com queimaduras relacionadas ao produto na forma gel ou líquida. A córnea tem 5 camadas e a camada mais superficial é o epitélio. E a córnea é um dos tecidos mais inervados do nosso corpo. Então, se tira essa camada, que é epitelial, que é a mais superficial, forma-se uma úlcera. E é altamente doloroso e pode ser uma porta de uma infecção ocular mais grave. Um fato que chama a atenção é que antes da pandemia não existiam números oficiais de acidentes domésticos envolvendo exclusivamente álcool em gel. Desde 2002, a venda do produto em embalagens maiores, como 1 litro, por exemplo, era proibida. E a mudança veio com a pandemia. E esse, ao alcance das crianças, pode ser muito perigoso. A Heloísa, mãe do Daniel, de 5 anos, e da Liz, de 3, já teve experiência com isso. Já aconteceu, sim, um acidente, de passar o produto no rosto, chorar, ficar vermelho o olho. E graças a Deus não foi nada grave. Mas hoje já está mais atenta. Eu sempre coloco todos os produtos que eu acho que pode machucar, eu coloco em cima do armário. Por mais que o produto seja para higienizar as mãos, o oftalmologista aconselha que álcool em gel deve ser usado apenas fora de casa pelas crianças. A higiene das mãos, lavando com sabão, é muito melhor do que esse produto. O álcool gel realmente a gente deve usar no ambiente externo à nossa residência. Bom, então fica o alerta aí. Se for usar o álcool em gel, se for fora de casa, dentro de casa, pode lavar as mãos com água e sabão. Nós vamos para um rápido intervalo, agora são 11 horas e 24 minutos, com imagens da CEMOB. No próximo bloco, entrevista com o advogado
o advogado Silvio Soares sobre direito do consumidor. Daqui a pouquinho a gente já volta. Vários estudos mostram que o mês de julho será muito difícil no enfrentamento ao novo coronavírus. E Mato Grosso é o novo epicentro da Covid-19 no Centro-Oeste, impactando diretamente em Cuiabá, cidade mais populosa e que recebe pacientes de todo o estado. Nesse momento, sua atitude é a arma mais poderosa. Vamos todos reforçar a prevenção. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Quinta. Essa é uma edição especial sobre vacinação. E o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, tem um papel fundamental nessa história, principalmente no que diz respeito a campanhas de imunização em zonas de conflito. Nós explicamos as vantagens da imunização. Uma criança vacinada está protegida. É possível poupar esse medo da morte, a sensação de desamparo. Basta ir ao médico, testar se é imune e, se não for, tomar a vacina. Quinta, 7h45 da noite. Futurando. Em Cuiabá, a gente está enfrentando a Covid-19 com planejamento e muito trabalho. Logo no início, adotamos medidas restritivas e de isolamento social para achatar a curva de crescimento da doença, enquanto o sistema de saúde era preparado. Avançamos na proteção social e abrimos 135 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, no Hospital São Benedito e no Hospital de Referência Covid-19. Cada UPA e policlínica ganhou respirador, permitindo que os pacientes sejam tratados nos leitos de estabilização e salvando mais vidas. E os 90 leitos de UTI para atendimento não Covid continuam funcionando no Hospital São Benedito e no HMC. Agora, sua atitude é ainda mais importante. Higienize sempre as mãos. Use máscara, respeite a distância do outro e cuide das pessoas do grupo de risco. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Mais Notícias está de volta, agora com imagens da CEMOB 1127. Estamos de volta agora para trazer as informações sobre o atendimento no PROCON. O PROCON de Mato Grosso retomou o atendimento presencial, mas dessa vez será por agendamento. O expediente na sede será das 7h30 da manhã até as 13h30 e para registrar as reclamações, os consumidores devem agendar atendimento pelo WhatsApp. O telefone é 65-99228-3098. 99228-3098. Esse telefone é para você fazer um agendamento no PROCON. Então, o atendimento na sede voltou da maneira presencial, que estava suspenso por conta da Covid-19, só que mesmo sendo presencial, vai ser o atendimento somente para quem fazer por agendamento. E falando em consumidor, nós vamos falar agora com o advogado Silvio Soares. Ele vai tirar as dúvidas sobre o consumidor nesse período de pandemia. Doutor Silvio, obrigada pela sua participação aqui no Mais Notícias, trazendo aí os esclarecimentos, as novidades do direito do consumidor. Eu já quero começar perguntando para o senhor o seguinte: o consumidor, nesse período de pandemia, pode ter o nome negativado? Bom dia. Bom dia, Gesiane, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Obrigado, primeiramente, pelo convite de estar participando mais uma vez desse grande jornal. Em primeiro momento, nós temos sim a possibilidade de negativação do nome do consumidor, É claro que nós observamos uma diversidade de medidas provisórias no intuito de suspensão quanto ao cancelamento da prestação, principalmente dos serviços essenciais, como o serviço de água e esgoto, o serviço de energia e telefonia, mas as empresas buscaram algumas lacunas existentes na medida provisória, principalmente em relação a ela não manifestar-se sobre o critério de negativação. É claro que também, Geisiane, nós já acompanhamos um projeto-lei, que está em vistas de ser analisado pelo presidente da República em relação à situação da suspensão dessas negativações. Mas ainda é um projeto-lei, que é o projeto-lei 675 de 2020. Acreditamos, que o mais breve possível nós tenhamos aí, quem sabe, a sanção por parte desse projeto, ele venha a se tornar lei, e aí tenhamos aí no período de pandemia
a não negativação, né, dos consumidores que estejam aí inadimplentes em relação ao pagamento de determinadas dívidas. Ou seja, se o consumidor estiver em débitos e não conseguir pagar, ele pode ter o nome negativado. Uma outra questão é sobre a energia elétrica, né? Teve o projeto de lei que suspendeu o corte, né? O corte por conta de inadimplência, o corte do fornecimento de energia por inadimplência. Só que o que muitas pessoas confundem é que por não pagar, ela não vai ter a conta de energia cortada, mas esse débito ele vai estar acumulando, ele está acumulando, né? E o que tem de novidade para o consumidor sobre essa questão da energia elétrica? Bem, quanto à energia elétrica, nós tivemos, né, a ANAEL, ela trouxe uma expansão, né, no período de mais 30 dias, né, para que nós tivéssemos aí o impedimento do corte, né, e ele vence agora, em primeiro momento, no dia 31, né, do 7, 31 de julho. Então, até dia 31 de julho está suspensa aí os cortes referentes à energia elétrica. Mas nós sempre orientamos o consumidor que o impedimento do corte não veta uma futura negativação nesse presente momento e até mesmo a acumulação dessas contas que ainda não foram pagas. Então, em primeiro momento, aqueles consumidores que hoje se encontram em condição de efetivamente pagá-las, que façam isso de imediato, que não deixem atrasar, né? Porque aí nós temos aí um acúmulo praticamente de 3 meses, são 3 faturas, além das próximas que ainda virão a vencer. Isso pode trazer sérias dores de cabeça ao consumidor e muitas vezes, né, tumultuando aí o seu estado financeiro e, quem sabe, né, esse consumidor, na cumulatividade dessas contas, não poder efetivamente pagá-las em um futuro próximo. E ficar aí endividado, né? Doutor, o Juarez Fiel, ele tem uma pergunta para o senhor. Bom, doutor Silvio, o governo federal isentou até R$150, isso é fato, né? Agora, acima desse valor, tem também uma medida de proteção aos 90 dias. Como o senhor sabe, só o Corona Voucher já se prorrogou por mais 60 dias. Por analogia, entende-se que as outras situações também serão prorrogadas. Como que o PROCON está lendo essa questão da prorrogação, por exemplo, do auxílio Corona Voucher em relação às outras obrigações com relação à energia elétrica? Bem, é claro que se nós não tivermos nenhuma manifestação, né, no decorrer aí da finalização do mês, na finalização do mês, no início do mês sequente, as medidas provisórias, né, elas em regra, elas possuem um prazo de 60 dias, conforme a determinação da própria Constituição Federal. E elas podem ser prorrogáveis por mais 60 dias, né? Então, nessa acumulação de prazos que pode chegar, independente da medida provisória que venha a ser atuada, seja do Corona Voucher ou de outras atinentes aí ao consumidor, né, ela tem que se tornar-se lei. Não tornando lei nesse período, né, total, ela perde a sua validade, ou seja, ela deixa de ser aplicada. Então, entendemos e observamos, né, que, na maioria dos casos, em virtude da continuidade, da propagação, né, da pandemia que nós estamos observando, acredito eu que nós teremos aí uma repercussão, ou seja, uma continuidade de algumas MPs que ainda não ainda acumularam o prazo total, que é de 120 dias. Então, provavelmente, tenhamos aí um decurso, né, um percorrer de um prazo maior aí, para que algumas MPs venham a ter a sua continuidade, até, quem saiba, tornar-se lei a nível estadual para algumas determinadas leis, né, dentro do nosso estado, ou a nível federal. Sim. Pode falar, Juarez, pode falar. Tá, doutor Silvio, o que mais tem, quais as demandas maiores nesse momento no PROCON? Bem, o que nós observamos hoje de pesquisas feitas, né, principalmente no PROCON, quanto a critérios mesmo de dívidas, né? O consumidor hoje, o PROCON tem um papel importantíssimo, né, parabenizando tanto o PROCON municipal quanto estadual, através dos seus sites, né, dos canais de informação, para que eles possam propagar informações mais claras, né, em relação a essas circunstâncias das medidas provisórias, que muitas vezes acabam trazendo um critério de confusão à cabeça do consumidor. E esse papel de orientação do PROCON é fantástico.
E a procura, muitas vezes, é nesse sentido, né? De não saber, por exemplo, se ele vai pagar esses 3 meses que nós tínhamos aí atribuído ao não corte de energia. Muitos entendiam que esses 3 meses não suspenderia, mas sim retiraria a obrigatoriedade do pagamento. Tivemos algumas reportagens, né, alguns artigos que foram publicados aí pelas mídias, falando sobre o não pagamento, mas como o senhor já disse, era em relação, né, às situações de pessoas de menores rendas, né, que atingem um patamar específico de gasto mensal para que fossem isentas e não fossem cobrados esses valores. Então isso virou uma bola de neve, muitas vezes, na cabeça de vários consumidores. Então, o papel do PROCON, principalmente nesses que se encontram, né, esses consumidores que se encontram em dúvida, é entrar em contato junto ao PROCON para que ele possa retirar essas dúvidas, verificar as circunstâncias das medidas provisórias e até outras circunstâncias que possam vir a acontecer aqui para frente, né? Alguns projetos-leis que já estão aí trafegando, provavelmente serão sancionados ou vetados pelo presidente em pouco tempo, acredito eu aí, no próximo mês, e que possam vir auxiliar o consumidor, né? Esse projeto mesmo da não negativação é um projeto bastante interessante que vai evitar muitas vezes a restrição de crédito a esses consumidores que infelizmente estão passando por um período bastante difícil, que é o período de inadimplência em virtude da falta de trabalho ou tão mesmo aí, né, de estar em casa e ter aí o não pagamento dos seus salários ou a sua diminuição. Certo. Doutor, nós temos uma dúvida aqui de uma telespectadora, que ela fala o seguinte: bom dia, em relação ao plano de saúde não cobrir mais o teste de sorologia da Covid-19. Amália, do Osmar Cabral. Amália, obrigada pela sua participação. Então, essa dúvida dela é sobre a mudança que teve, né, de que os planos de saúde não são mais obrigados a fazer esse teste de sorologia. Como que fica para o consumidor que já estava, principalmente, né, doutor, só acrescentando a informação dela, que já estava com agendamento desses exames? Mas infelizmente ele se encontra suspenso, né? Nós tivemos aí uma medida judicial, né, propagada por parte dos planos de saúde, onde eles conseguiram aí, né, através do Poder Judiciário, a suspensão da obrigatoriedade aí do exame sorológico. Então, agora é um critério jurídico, né? Temos que aguardar, né, até o mérito da questão para averiguar, né, se ele será mantido ou não nessa suspensão, mas por enquanto ele foi suspenso. Tá, os serviços financeiros, ele lidera o ranking de reclamações no PROCON. Só são 788 reclamações em um mês. Isso é uma resistência que as instituições bancárias, por exemplo, têm de negociar com... Porque o que a gente vê nesse período de pandemia, muita coisa foi tirada do trabalhador, muitas situações foram feitas que não favorecem tanto assim o consumidor, né? E as instituições financeiras continuam, por exemplo, ligando, fazendo a cobrança ou até mesmo levando em protesto o nome daquele consumidor. E esse número de reclamações, será que ele está relacionado à resistência de instituições bancárias não dar benefícios ou favorecer o consumidor? Com certeza, né? Nós observamos aí que o número frequente de ligações, e-mails, né, e utilização de todos os meios necessários para que chegue essa informação ao consumidor estão sendo utilizados. Nós sempre indicamos, Geisiane, principalmente o consumidor leigo, né, aquele que tem, né, menos acesso a determinadas informações financeiras, que ele procure o auxílio do PROCON, ou que ele procure um advogado de sua confiança, ou a própria Defensoria Pública, né, pelos canais hoje de atendimento virtuais que nós temos, para que ele possa retirar essas dúvidas existentes em relação a um refinanciamento, por exemplo, a uma suspensão do seu financiamento dentro dessa respectiva instituição. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação às sistêmicas aí atribuídas pelos bancos, né? Porque nem tudo que é dado demais, né, é gratuito. Então eu peço para que os consumidores que sentam algum tipo de dificuldade, que procure o PROCON para analisar antes de assinar qualquer tipo de contrato, ou até mesmo aceitar algum termo via telefone para um refinanciamento dessas dívidas, né? Às vezes você consegue propagar um período maior para o pagamento, mas aí não coloca na ponta do lápis se esses valores, né, foram aumentados, como eles foram aumentados, quais são as aplicativas de juros existentes a esse refinanciamento. Então isso é muito importante, certo? No caso de dúvida, procure o PROCON
retire antes de assinar qualquer documento ou fechar um novo refinanciamento quanto às propostas atribuídas pelos bancos. Ou seja, são muitas mudanças que mexeu até com a justiça, né? Doutor, uma outra dúvida que eu tenho que nós temos aqui é com relação aos eventos de entretenimento, as festas, os shows. Por conta da pandemia, o decreto do governo do estado, desde o mês de março, proibiu qualquer tipo de evento para evitar aglomeração, né? E essa questão, como que fica o consumidor que, por exemplo, teve o casamento já agendado? Por exemplo, tinha um casamento agendado agora para o mês de julho. Isso envolve vários segmentos de eventos para realizar um evento só, né? São vários segmentos de serviços para realizar um evento. Qual que é a garantia que esse consumidor tem dos eventos cancelados, de festas que foram ter suspensa? Qual que é a alternativa que esse consumidor pode ter? Bem, é um grande problema também que estamos passando. Nós tínhamos uma diversidade de formaturas, casamentos já agendados que foram, né, em virtude do período que vivemos, suspensos. É claro que nós temos uma medida provisória, uma MP, que é a MP 948 de 2020, é uma medida provisória a nível nacional, né, criando regras nas circunstâncias de remarcação de eventos, né? Digo de uma forma geral. Então, eventos como casamento, formaturas, a MP, ela traz alternativas, né? Alternativas para que este evento seja feito em período futuro, né? Após o período de pandemia, e que, em regra, não seja cobrado valores ademais do contrato firmado com o consumidor. Então, isso é importante, né? Que sempre entre em contato com os seus fornecedores, verifiquem uma situação de acordo em relação a essas circunstâncias, aponte para ele a medida provisória 948, para que isso não gere também futuras novas dívidas para esse que veio a contratar. É claro que a MP também, Gisiane, né, de forma bastante simples e rápida, ela atribui as circunstâncias de shows e eventos futuros, que pessoas já tinham comprado, né, e é claro que muitos desses eventos foram suspensos ou ainda serão no período de 2020, em virtude da repercussão da pandemia. É claro que esses consumidores não ficarão a ver navios, a medida provisória determina que esses shows e eventos podem ser, né, programados em um futuro próximo após a pandemia, e a reprogramação dele atinge um período de até 12 meses da finalização da pandemia, né? É a única forma que o consumidor tem? Não. Existem outras circunstâncias também atribuídas de restituição. Em primeiro momento, ela não é caracterizada, mas em segundo momento, ela pode ser revista desde que haja um consenso entre o consumidor e seus fornecedores. Certo, doutor, nós estamos indo aí para o 5º mês já de pandemia, nós não temos previsão praticamente de muita coisa, né? E o único questionamento agora que nós temos aqui é sobre relação às escolas, né? As escolas particulares. Por conta da suspensão das aulas, não tem previsão da retomada das aulas, mesmo as escolas oferecendo um conteúdo online, um material para a pessoa estudar em casa, muitos pais ou estão deixando de pagar mensalidade ou estão tirando o filho da escola, né? Nesse caso, qual é a garantia do consumidor para ele continuar com o filho na escola, porque muitos pais não querem tirar o filho da escola? Ele pode, essa pandemia garante ele ficar inadimplente com a escola? Também não, né? O que acontece? Nós tivemos agora a aprovação a nível estadual, de a Lei 11.150 de 2020, né? Salvo me engano, de autoria da deputada Janaína Riva. Esse projeto de lei tornou-se lei agora há pouco tempo, atribuindo, né, aos colégios um desconto à mensalidade, né? Esse desconto ele atinge 5% sobre o valor da mensalidade, e a lei atribui também a possibilidade de suspensão do pagamento. É claro que os percentuais de suspensão nesta lei atribuem entre 10% chegando até 30%. Então, isso deve ser acordado entre o consumidor e a instituição, tá? Deixando bem claro que esses descontos atribuídos de 10% a 30% é quanto à suspensão dessas mensalidades que poderão ser cobradas à frente após o período de pandemia, né? Salvo engano, no período de até 90 dias contados da finalização da pandemia. Só que deixando bem claro a esses consumidores, a suspensão não retira a obrigatoriedade do pagamento, até porque, né, nós temos aí um contrato firmado, esse contrato é diluído
diluído em 12 parcelas, na maioria deles, né, nós falamos do contrato anual, ou em 6 parcelas em relação aos contratos semestrais. Então, notem que a obrigatoriedade ela deve ser prestada por parte da instituição, e é claro que aí nós poderíamos utilizar de várias sistêmicas, né, até mesmo, né, o próprio MEC, hoje que é vamos dizer assim, um dos fiscais de educação, atribuindo a possibilidade da transmissão online. É claro que a instituição deve se comprovar a prestação do serviço, né, por formas hoje atribuídas e autorizadas por meio dos nossos órgãos governamentais para cumprir com aquele contrato, né? E é claro que num caso de não cumprimento, nada impede que o consumidor possa discutir frente à instituição este descumprimento e reivindicar a reparação de danos, caso seja necessário. E os pagamentos que foram suspensos ou tiveram prazo para fazer feito esse pagamento, ele poderá ser feito sem juros e sem multas? Pois é, uma grande discussão, porque na realidade, né, o projeto-lei ele não deixa essa clareza. Então, eu entendo que à frente, quando esses valores forem cobrados, eles serão devidamente atualizados, né? Então, a atualização monetária desses valores, com certeza, virão por parte das instituições. Então, ele se liga bastante a lei que nós temos hoje da suspensão de serviços essenciais. Nós temos a não suspensão, certo, do corte de energia, mas não temos, ao momento do recebimento desses valores, a falta de aplicação das correções monetárias em relação a esses valores suspensos. Então, os pais que tiverem condição e puderem manter em dia o pagamento das mensalidades dos seus filhos, indico eles a mantê-las, para evitar algumas dores de cabeça futura em relação dessa acumulatividade de valores e correções. Ok, Dr. Silvio Soares, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Mais Notícias. Você quer deixar algumas considerações, algum assunto que nós deixamos de falar aqui? Gostaria novamente de orientar todos os consumidores que sentirem dificuldade nesse período de pandemia, buscarem hoje, né, as mídias eletrônicas, principalmente do Procon, né, que tem um atendimento fantástico, né? Temos também o www.consumidor.gov.br, que é um site a nível nacional, está aí na tela para vocês, onde vocês podem também fazer as reclamações em relação aos consumidores, em relação aos fornecedores que estão deixando de cumprir os seus contratos, tá? Então, teve dúvida, procure o Procon, procure as mídias hoje, façam a leitura, porque não fechem nenhum tipo de contrato, não façam qualquer tipo de financiamento no caso de dúvida, principalmente nesse período de pandemia, para evitar sérias dores de cabeça futura a cada um de vocês. Ok, obrigada mais uma vez, seja sempre bem-vindo e espero que da próxima vez seja a entrevista aqui no nosso estúdio e com boas notícias. Obrigado. Até mais. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, agora são 11 horas e 47 minutos e daqui a pouquinho a gente volta. E agora você fica com a previsão do tempo. Áreas de instabilidade vão influenciar parte do estado de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira, mas uma massa de ar seco ainda predomina sobre o centro-oeste. A previsão para o sul de Mato Grosso do Sul é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. No oeste de Mato Grosso do Sul e extremo sudoeste de Mato Grosso, o sol aparece entre muitas nuvens e não chove. Também não chove e o sol brilha forte nas demais áreas da região, incluindo Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Brasília. No centro-leste, áreas do norte de Mato Grosso, no nordeste de Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Distrito Federal, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista em Campo Grande é de 16, a máxima é de 28 graus, mínima de 18 e máxima de 34 graus em Cuiabá. Nos próximos dias, tem pouca ou nenhuma chuva prevista para toda a região. Quem cuida também precisa de cuidados. Em tempo de coronavírus, o risco, a pressão e o estresse aumentam muito para os nossos profissionais de saúde. Pensando neles, a Prefeitura de Cuiabá criou o Cuidando de Quem Cuida da Gente, um programa pioneiro com vídeos, workshops e 4.800 atendimentos psicológicos e psiquiátricos para os nossos guerreiros seguirem cuidando da nossa gente. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá.
Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. Estamos prontos. O espetáculo vai começar. Mais notícias está de volta, agora são 11 horas e 50 minutos. Agora eu trago uma informação da Polícia Militar de Mato Grosso, que alerta a população sobre um golpe que está acontecendo, que chama Golpe das Panelas. Esse golpe funciona da seguinte maneira: uma quadrilha está circulando pelas ruas e se passam de vendedores de panelas, de facas e utensílios. Só que, na verdade, eles fazem parte de uma quadrilha que clonam cartão, pegam dados de cartão. Eles alegam que a forma de pagamento deles é apenas por cartão de crédito. Então, a Polícia Militar pediu para avisar que a população fique atenta. O golpe das panelas aqui em Mato Grosso. E o que acontece? Você tem que ficar atento se passar alguém na porta da sua casa vendendo panela ou faca ou utensílios. Esse banner nós vamos deixar lá no nosso site, tvmaisnews.com.br, que lá fala como que é feito o golpe e os prejuízos que causam a vítima. Uma das vítimas que comprou os produtos da quadrilha chegou a pagar por 2 vezes o mesmo valor, de R$ 2.300. Ela teve os dados dos cartões clonados e qualquer suspeita dessa quadrilha, se aparecer alguém vendendo esses tipos de coisas, você pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190. Mudando de assunto agora, ontem nós falamos aqui sobre o Dia do Agricultor. E o Juarez Fiel, ele tem novidades, ele tem notícias boas hoje aqui para nós, né, Juarez? Bom dia, mais uma vez. Obrigado, Geisiane. Obrigado você que está nos assistindo, nos dando a honra da sua audiência. Na verdade, Geisiane, tem uma história que dá para nós, matogrossenses e brasileiros, nos orgulharmos, que foi, é e será sempre a agricultura brasileira. Hoje nós já superamos os Estados Unidos. Ontem esse dia teve uma significação muito importante em todo o nosso país. Nós podemos dizer agora que, tipo assim, o que tem segurado efetivamente a economia no Brasil? É o agronegócio. Só para que se tenha uma ideia, cresceu quase 25% a produção, né? Enquanto que o aço caiu 18%, a indústria 14%. Quer dizer, então, Geisiane, com toda uma luta muito forte, muito intensa em cima dos produtores, falando de meio ambiente, nós utilizamos nem 10% do território nacional com agricultura. Além do que, somos um dos países onde há uma preservação ambiental que não há algo igual no mundo. Então, o agricultor tem todos os méritos. Fica aqui o meu particular reconhecimento, mas também da TV+, a esses trabalhadores, a esses agricultores que seguram e seguraram o Brasil nos momentos mais difíceis. Então, Geisiane, é uma homenagem e é uma garantia de que nós vamos voltar, como já disse aqui em outras vezes, o país volta não em U, volta em V. Saindo dessa pandemia, nós vamos chegar num crescimento que vai dar, vamos ser ainda, como já somos, um país referência no mundo em relação à agricultura familiar também, que tem uma atuação muito importante aqui no Mato Grosso, com mais de 130 mil famílias. E agora com um projeto novo do PNHR, que vai permitir, por questões burocráticas, que o produtor possa ter a sua casinha lá na sua propriedade. Então, são
Notícias boas, a indústria voltando a crescer também, Gesiane, 12,2 de confiança no crescimento no universo de 0 a 200. Então, nós estamos com 89 pontos de confiança, como já disse, com relação à indústria também. Então, essas boas notícias, espero que a gente traga aqui um pouquinho de ânimo para quem está nos assistindo e nos vendo nesse momento. Sim, só para acrescentar o que você falou, Juarez, Mato Grosso também ele é líder, né, na produção de grãos no país, né? A gente já negociou aí até a colheita aqui, foi a maior colheita do ano, né, Juarez? Aqui no Mato Grosso, esse abril e março, então Mato Grosso também lidera o ranking. Isso daí é uma notícia boa, até porque nós estamos bem no período de uma pandemia, né, Juarez? Sim, Gesiane. Além de superarmos essa questão aqui na produção nossa, nós já ultrapassamos os Estados Unidos e com uma situação muito confortável assim com relação ao que acontecia anteriormente com a produção de milho, que é a terceira safra no estado de Mato Grosso, que anteriormente as indústrias que estão surgindo em Lucas do Rio Verde, em Nova Mutum, em Sorriso, em Campo Novo do Parecis, então são o milho consumido 100% na agroindustrialização aqui em Mato Grosso, quando isso antigamente, Ediane, isso ia para o Nordeste, quer dizer, tinha todo um custo adicional para o produtor e hoje não, ele vê o seu produto transformado e a nossa indústria também dando passos importantes, o que nos coloca na liderança no processo da agroindustrialização também no Brasil. Obrigada, Juarez, pela sua participação, sempre trazendo aqui boas e novas notícias, né? Até amanhã. Obrigado, Josiane. Agora você vê a informação sobre o INSS. Os beneficiários do INSS, que têm mais de 60 anos, poderão fazer a prova de vida através de procuração. Entenda melhor na reportagem. A medida já está em vigor e vale por 120 dias para os beneficiários do INSS com idade igual ou superior a 60 anos. Será permitida a comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal, sem o prévio cadastramento junto ao INSS. A aposentada Sônia, de 75 anos, conta que agora passará uma procuração para o filho fazer a prova de vida dela. Eu vou fazer a procuração para o meu filho ir por mim, porque é um perigo muito grande para a gente, nessa idade, ficar andando pela rua. A procuração para a prova de vida do INSS também passa a ser aceita nas situações de ausência por viagem, impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa. O beneficiário pode instituir um procurador por meio de um mandato público, por meio de uma procuração registrada em cartório, e essa procuração será um documento suficiente para a realização da comprovação de vida. Não é possível definir agora qual é o volume de beneficiários que vai utilizar esse recurso, mas o número máximo é de 7 milhões de benefícios. Morador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o aposentado Alcides tem 76 anos. Ele considera uma facilidade para a vida dos aposentados o fato do procedimento poder ser feito por procuração. Essa medida feita agora, que pode, por causa da pandemia, para o idoso não ficar andando para cima e para baixo, ele constituiu um procurador. Facilitou para o aposentado, não resta a menor dúvida. Bom, esse é o Mais Notícias de hoje. Ficamos por aqui. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Você confere esse programa completo através do nosso YouTube, TV Mais News, e também na rede social pelo Facebook. Agora você fica com a música Dias Melhores com militares que estão tocando. Então, até amanhã, a partir das 11 horas. Estamos esperando dias melhores. Dias de paz, dias jamais. Dias que não deixaremos para trás. Oh, vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos
vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores pra sempre, dias melhores pra sempre.